Irmã Jéssica, agora chegou o momento da palavra do Senhor. É o momento de nós pararmos para refletir. Existem barulhos, existem muitos movimentos, mas existe um barulho e um movimento que nós não podemos perder. O primeiro barulho é o barulho da sua Bíblia aberta, o movimento de páginas que estão sendo movimentadas. É o barulho e o movimento da Bíblia Sagrada. Deus entregou a sua carta. Num espaço de 1.600 anos, levanta 40 homens para serem escritores, porque o autor é o Espírito Santo. De diversas ocupações e profissões, temos à nossa disposição a sua palavra. Antes escritas, papiros e pergaminhos, ao longo do tempo se transformam em livros e é chegada em nossas mãos, até mesmo por os nossos aparelhos telefônicos. Hoje, a internet, a tecnologia, fez com que a palavra de Deus fosse divulgada em lugares que os meus e os seus pés não chegassem. Mas ainda não existe nada mais gratificante para quem prega a palavra do Senhor de ter o livro em suas mãos, poder fazer anotação, pedir em oração uma palavra, o discernimento, o entendimento, a inteligência que vem do Espírito Santo para falar com você. Nesse momento, o vaso é de barro, mas o conteúdo é do céu. Irmã Jéssica, Deus te abençoe. Neste momento vamos então ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão Jean, eu vou pedir que tu me ajude abrindo os textos bíblicos que eu for lendo para nós podermos aqui pregar a palavra de Deus. E hoje, como é alusivo ao Dia das Mães, vou trazer uma mensagem muito conhecida a respeito de uma mulher chamada Dorcas, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, no versículo de número 36 ao 42. E a palavra diz assim: havia em Jope uma discípula, por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de levá-la, puseram-na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens para que lhe dissessem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se e, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. A gente começa lendo esse texto e vê que havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Ela é chamada por Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, por discípula. É a primeira e única vez que nós vamos ler no Novo Testamento uma mulher receber esse título de discípula. Então, Tábita não era uma mulher comum. Ela era uma discípula. Tábita é o nome dela em aramaico, que no grego quer dizer Dorcas, ou gazela, ou antílope. Jope, a cidade onde ela morava, é a porta antiga da Palestina,
que fica a 56 quilômetros de Jerusalém. Foi distribuída para a tribo de Dan nos dias de Josué. Hoje a cidade de Jope é um grande porto em Israel, perto de Tel Aviv. Só que na época de Tabita, Jope era uma cidade costeira e era comum que as mulheres perdessem os seus maridos em acidentes no mar. E Dorcas era muito generosa e fazia roupas para as viúvas que muito a amavam e admiravam. Então Dorcas, ela era muito conhecida. Mas quando eu começo a ler a história de Dorcas, o que me chama a atenção é que ela não tinha nenhum status revelado, irmão Gia. Aqui a Bíblia não fala, não relata se Dorcas era casada ou se ela era viúva. Aqui a Bíblia não retrata se ela tinha um poder aquisitivo, se ela tinha uma condição financeira boa, ou se ela era uma mulher pobre, uma mulher comum. A Bíblia não retrata qual era a sua posição social, qual era o status de Dorcas, nem a sua classe social, a sua condição. Apenas fala que ela cuidava das viúvas, ela fazia esmola e que ela costurava túnicas. Pois as mulheres mostram a Pedro as túnicas e os vestidos que ela fazera enquanto ela estava ali com elas. E aqui eu começo a me chamar a atenção desta mulher. Porque nos tempos de Jesus, por que ela cuidava das viúvas, irmão Gia? Porque as viúvas, quando elas perdiam os maridos, as mulheres perdiam seus maridos, os devedores vinham até a porta de sua casa para cobrar. E se elas não conseguissem um remidor, elas ficavam em estado vulnerável. E a vulnerabilidade delas era tão grande que muitas delas ficavam até no olho da rua. Elas não tinham casa para morar. Elas não tinham uma estabilidade financeira. Elas não tinham uma vida próspera. Elas ficavam na rua. Elas moravam na rua. E a Tabita, ela não se importava com isso. Ela simplesmente cuidava de todas essas mulheres. E o que me chama a atenção, tu pode abrir para mim a Bíblia em Marcos, capítulo 12 e versículo 40. O cuidado que ela tinha com essas mulheres era tão grande porque ela tinha um coração voluntário. E quando eu digo que ela tinha um coração voluntário, irmão Gia, ela não estava olhando para as posses, para aquilo que aquelas mulheres podiam oferecer, aquilo que aquelas mulheres podiam dar de retorno. Porque hoje as pessoas estão vindo para a igreja, estão na igreja apenas por um cargo, como tu bem estava aqui falando. Estavam por uma necessidade, por aquilo que as pessoas podem lhe oferecer, um benefício que elas podem tirar. Elas estão por algo que elas possam lhe beneficiar. Mas e quando as pessoas não têm nada para lhe oferecer? E quando as pessoas não têm nada para lhe dar em troca? E quando as pessoas não têm nada para retribuir? Então não é sobre o que você tem, mas é o que você pode fazer. Tem gente que diz assim: eu sou mulher de pastor. Eu sou do círculo de oração. Eu sou responsável pelo departamento tal. Eu faço parte de uma grande comissão. E eu isso, e eu aquilo, e eu faço, e eu sou. Mas e se nós tirarmos todos esses títulos? E se nós tirarmos todas as nomenclaturas? E se nós tirarmos todo o ego? O que sobra, irmão Gia? O que você pode fazer? Porque esta mulher, ela foi chamada por Lucas de discípula depois da morte dela. Ela era conhecida pelos seus atos, por aquilo que ela representava.
O que você representa para a sociedade se tirar o seu cargo e o seu título? O que você representa para a sua igreja se tirar o seu cargo e o seu título? O que você representa para a sua família se tirarem o seu cargo e o seu título? Qual é a representação que você tem verdadeiramente para as pessoas? Tirando os videozinhos do TikTok, tirando os videozinhos de Instagram, tirando os videozinhos de Facebook, tirando o microfone, o que sobra? O que sobra de você para fazer a obra do Senhor? Essa mulher, ela cuidava das viúvas. Ela se importava com as viúvas. Sabe por que ela se importava com as viúvas? Porque ela aprendeu com Jesus, irmão Jean. Jesus ensinando em Marcos, capítulo 12, versículo 40. Tu pode ler para nós o que diz? Os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Isso daí é Jesus fazendo censura aos escribas que usurpavam das viúvas. Entravam nas suas casas, roubavam as viúvas e ainda faziam longas orações. Não muito diferente dos dias de hoje. Só que hoje nós temos um poder aquisitivo maior. As viúvas de hoje trabalham, as viúvas de hoje conseguem se reerguer na sociedade. Naquele tempo, aquelas mulheres não tinham, se elas não tivessem um remidor, elas não tinham nem aonde morar. Então Jesus censura os escribas dizendo que para eles o mal é grande. E o final do versículo ele diz o que, irmão Jean? No final do 40? Sofrerão juízo muito mais severo. O juízo ia ser muito severo. E essa mulher, ela aprendeu dentro do seu coração, aprendendo com Jesus, que ela tinha que cuidar, que ela tinha um dever com a sociedade. E o dever dela era cuidar das viúvas. Então ela tecia vestido para cuidar das viúvas. Ela tinha um coração voluntário. Aí eu te pergunto, você tem um coração voluntário? Você sabe, irmão Gia, o que é ter um coração voluntário? Nós podemos dizer que somos voluntários porque nós vamos à igreja na terça, na quinta, no domingo, na segunda, na quarta e na sexta. Que nós temos um coração voluntário porque nós ajudamos com as nossas contribuições. Nós temos um coração voluntário, mas será que nós realmente temos este coração voluntário? Não mal comparando, mas o irmão Jean e a irmã Jéssica têm esse humilde projeto. Moçambique na África há mais de um ano. Mas quantas são as pessoas que nos ajudam, irmão Jean? Quantas são as pessoas que realmente têm um coração voluntário em nos ajudar? Se todos ao menos doassem um pouquinho, quanto seria a arrecadação que nós poderíamos enviar lá para o nosso irmão André Moiana, lá em Moçambique, na África? Mas eu tenho certeza que se você for acometido a ficar embaixo de uma tenda e ouvir falsos profetas e fazer valores absurdos de dinheiro, você dá. Você se voluntaria. Você fica voluntário a estas coisas. A dar um envelope e barganhar com Deus, você vai fazer um voto, afinal você está recebendo algo em troca. Estão lhe oferecendo algo em troca. Mas e quando não tem nada para lhe oferecer? E quando não temos nada para lhe oferecer, a não ser as nossas mãos, dizendo que é um projeto voluntário? Quantos são os corações voluntários para ajudar as pessoas que realmente precisam? Eu ouço muito, irmão Gia, e eu estava ouvindo tu dando testemunho, contando um pouco da nossa história. E eu escuto muito esta passagem, esta palavra. Missionário. Eu sou um missionário. Eu sou uma missionária. Eu sou missionária porque eu sou mulher de pastor. Eu sou missionário porque eu vim de outra cidade. Eu sou missionário
porque assim é mais fácil de eu me apresentar. Mas quando eu ouço esta palavra missionária, eu olho para Dorcas. Ela entendia o verdadeiro valor do que era fazer missão. Sabe por quê? Porque conheciam o trabalho e as obras de suas mãos. Aí eu fiquei pensando, irmão Jean, o que é ser um missionário? Eu fiquei à tarde ali pensando, o que é ser um missionário? O que é verdadeiramente ser um missionário? Aí eu me dei conta que ninguém pode oferecer aquilo que não tem. A gente só pode oferecer aquilo que nós temos. E nós não podemos oferecer as nossas mãos vazias. Você quer dizer que é um missionário? Então eu te faço uma pergunta. E seja sincero na sua resposta. Alguma vez você já chorou por almas? Você já chorou por alguma alma? Se você nunca chorou por almas, não bata no seu peito dizendo que você é missionário. Porque o verdadeiro missionário, ele chora e ama as almas. Lembro-me de uma vez, e eu não vou falar aqui o nome da igreja por ética, né, irmão Gia? Nem o nome do pastor. Mas nós fomos, pastor Leonardo, a uma cidade em Livramento. Fomos convidados por uma igreja para pregar. Era uma outra no... cidade, não era Livramento. Ah, não, Livramento a gente foi primeiro. Foi Livramento. E depois fomos para São Gabriel. Num outro ministério. Num outro ministério. Não era Assembleia de Deus. Não era Assembleia de Deus. Era um ministério local. Lá em São Gabriel. E no meio da conversa, nós conversando com o pastor sobre arrecadação, e vai e vem a conversa, o pastor falou o seguinte, que ovelha era feita para ser sangrada. Que ovelha tinha que sangrar. Aí eu falei, mas as ovelhas, elas são de Cristo, e como pastor o senhor tem obrigação e dever de cuidar das ovelhas. E ele disse, não, ovelha foi feita para sangrar. Aquilo me doeu tanto na minha alma que até hoje eu lembro e começo a chorar. Eu lembro que nós fomos para dentro da igreja e nós passamos toda aquela madrugada. E eu passei em prantos, em lágrimas. Porque as ovelhas, elas são de Cristo, e aquele que morreu por elas, deu a vida por elas. Nós não temos o direito de tocar nas ovelhas que não são nossas. Num rebanho que não é nosso. Num rebanho que eu não dei a vida por elas. E eu lembro de chorar por aquelas almas daquele pastor. Então por isso eu te pergunto, você alguma vez já chorou pela obra verdadeiramente, pelas almas? Porque se você nunca chorou por uma alma, você está fazendo o seu papel errado. Você não está fazendo o seu papel de missionário. Você quer estabilidade financeira, então você não está no caminho certo. Porque ser missionário não é questão de estabilidade. Você não vai ter estabilidade financeira. Você não vai ter uma estabilidade emocional. Você não vai ter uma estabilidade na sua vida. Você quer conforto? Então não seja um missionário. Porque se é algo que um missionário nunca tem, é conforto. E esta mulher aqui, ela nos ensina o valor do trabalho. E aonde que eu vejo isso? Em Provérbios 31. O valor. Porque muitas pessoas estão ferindo Deus com seus títulos e nomenclaturas. E ferem Deus com seus status. E ferem Deus com seu poder aquisitivo. E ferem Deus com as suas manias. E ferem Deus com seu ego. E aí vem uma mulher de Jope ensinando o valor do trabalho.
Ela diz que aqui a mulher virtuosa, ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E aqui mais uma vez entra uma passagem linda, irmão Jean, que Jesus está mais uma vez falando do que do trabalho. Ele começa Gênesis falando sobre o trabalho que é do suor do rosto. E para a mulher virtuosa ele diz que é do trabalho de suas mãos. Ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire planta uma vinha, e com a renda do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga nem de noite, porque ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Esta é a mulher missionária. Esta é a verdadeira mulher guerreira. Esta é a verdadeira mulher discípula. Esta é a verdadeira mulher que faz a obra de Deus. Porque antes de ter um título, ela é uma mulher que ela tem a voluntariedade dentro do seu coração. O seu coração é voluntário. Ela tem a empatia pelas almas. Ela tem amor pelo necessitado e pelo aflito. Ela não olha se vai ter algum benefício para a sua vida, mas ela estende as mãos e faz a sua esmola. E ela estende a mão e ajuda o aflito e ao necessitado. E ela estende a mão e socorre aqueles que estão precisando de algo. E quando Pedro chega, as viúvas estão em pranto, chorando, e eu vou aqui acelerar um pouquinho a mensagem. Estão chorando e mostrando para ele as túnicas e os vestidos que ela fazia para aquelas viúvas. E por que eles mostram as túnicas? E Pedro então começa a orar por esta mulher. Porque havia um costume. O menino, para você entender, com 5 aos 10 anos, ele fazia o Bet Sefer. Ele entrava na sinagoga e aprendia a Torá, numa parte separada da sinagoga. Com 10 anos, ele tinha que ter memorizado por completo a Torá e iniciava o estudo do Mishina. Mishina eram as tradições orais e interpretação da Torá. Então ele aprendia com 10 anos também um ofício, uma profissão. E com 12 para 13 anos, ele atingia a maioridade religiosa. Eles eram chamados filhos do mandamento. Se tornavam responsáveis pelos seus atos. Ele fazia então, com 12 para 13 anos, eles entravam na sinagoga e faziam o bar mitzvah. Eles faziam perante a congregação a leitura da Torá. E a partir daí o jovem para assumir uma obrigação religiosa. E aqueles que tinham mais destaque prosseguiam com os estudos com os rabinos. E a gente vai ler Lucas 2:42, que diz o seguinte, que conta a história de Jesus, para você entender o contexto da história. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa,
O regressaram, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, e entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Então Jesus completa o Bar Mitzvah e ele fica ainda em Jerusalém, na sinagoga, ensinando e falando da Torá e ensinando os rabinos, os estudiosos que estavam ali em destaque naquela sinagoga. Para você ver a importância e a representatividade que tinha um menino quando completava-se os seus 12 para 13 anos. Ele recebia não somente todo este aprendizado, como ele também recebia uma túnica, irmão Gia. José recebe lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3, uma túnica de talar do seu pai, coisa mais linda, de várias cores, que se destacava entre os seus irmãos, que causou muita discórdia. E nós conhecemos já a história dos irmãos que vendem José e roubam a túnica, e enfim. Mas ele recebe uma túnica de talar, uma túnica diferente. Jesus, quando ele completa seus 12 para 13 anos, ele também recebe uma túnica. E ele usa esta túnica até pouco antes da sua morte. Quando Jesus já completa os seus 33 anos, ele troca a sua túnica e usa uma túnica sem costura, uma túnica feita de peça única. O que representava esta túnica? A unidade indivisível da igreja, sua humanidade encarnada, o caráter puro e perfeito de Cristo e a sua dignidade como sumo sacerdote. Por isso que quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 19, o versículo 23 e o versículo 24, nós vemos ali os soldados partindo as vestes de Jesus e lançando a sorte sobre a veste. Quando eles partem aquela túnica, eles não estão rasgando apenas um pedaço de pano, eles estão rasgando como uma representação de rasgar a dignidade de Jesus, o caráter de Jesus, a obra feita dele na cruz, o simbolismo de tudo aquilo, eles estão rasgando e lançando sorte. Por isso a representação da túnica, a importância de vestir e ter uma túnica. Então, quando Tabita, ela começa a fazer e tecer túnicas, ela não estava apenas dando túnicas para aqueles jovens órfãos, para aqueles meninos órfãos. Ela estava trazendo novamente uma esperança, pois para entrar dentro da sinagoga precisava-se de uma túnica, e ela construía e costurava túnicas para aquelas crianças, para que eles passassem e se tornassem homens de respeito e de valor, pois era a primeira vez que eles entravam dentro da sinagoga para orar. Eles recebiam a sua maioridade religiosa. Olha a representatividade que esta mulher tinha na vida destes jovens. Ela não estava apenas dando túnicas para eles, ela estava novamente dando uma esperança para aquelas crianças. Pois com 10 anos eles aprendiam uma profissão que era herdada pelo seu pai. Mas que profissão eles vão receber, irmão Gia, se eles não têm pai? Se o pai morreu no mar, que esperança tem para estas crianças agora? A não ser uma mulher que se levanta no meio da multidão e começa a remendar sonhos, começa a remendar esperança, começa a remendar um novo futuro para aquelas crianças em Jope. Então, quando ela morre, e a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou inventando, que ela adoeceu
e veio a morrer. Ninguém viu ela adoecer, Jean. Ninguém viu ela ficar doente, ninguém trouxe remédio para curar as suas dores, ninguém trouxe remédio para curar a sua dor, ninguém trouxe remédio para a sua doença. Mas ela adoeceu costurando túnicas. Ela adoeceu costurando sonhos. Ela adoeceu costurando vestidos para aquelas mulheres viúvas. E ela fazia isso com amor. E sabe por que eu tenho certeza que ela fazia com amor? Porque todos choraram quando ela morreu. Ela fez falta. Sentiram a falta daquela mulher. Então, quando eu olho para a vida de Dorcas, eu vejo aqui o exemplo de uma mulher missionária, uma mãe para aquelas crianças. Ela foi o pai e ela foi a mãe daquelas crianças órfãos. Toda vez que ela costurava uma túnica, ela estava costurando a esperança. Toda vez que ela estendia e costurava um vestido para aquelas viúvas, ela estava sendo o remidor daquelas viúvas. Toda vez que ela fazia algo pelos pobres e necessitados, ela estava sendo uma discípula de Jesus. Que nós possamos ser como Dorcas e seguir o exemplo de Dorcas, com o fervor missionário dentro do nosso coração, com a chama do voluntariado dentro do nosso coração, com a empatia dentro de nossas almas. Que nós possamos verdadeiramente olhar e ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Que não seja por um cargo, que não seja por um microfone, que não seja por um status, uma posição religiosa, mas que seja pelo simples fato de que nós amamos as almas de Cristo. Que você possa ter dentro do seu coração essa chama acesa, visando as almas que estão perecendo no mundo aí fora. E sabe como que eu tenho certeza que se você tem um amor pelas almas? É quando você ver um mendigo, em vez de dar as costas para ele, dê um pedaço de pão. Seja diferente. Quando você ver um homossexual, não faça cara feia. Dê um abraço e diga que Jesus ama ele. Nós não estamos preparados para receber estas pessoas, irmão Jean, na igreja. A igreja está muito longe de ter essa chama dentro do seu coração. Nós estamos muito longe de recebermos estas pessoas, de sermos como Dorcas. Que se levante no nosso meio mais Dorcas, mais mulheres que sejam inflamadas para fazer a obra do Senhor e cuidar de vidas que estão necessitadas. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por esta noite, por esta madrugada. Te louvamos, Senhor, pela tua benevolência em nosso favor. Que o nosso coração possa estar cada dia mais voltado em amar as almas. Há vidas daquelas pessoas que não nos favorecem em nada, que não vão nos trazer benefício nenhum, mas sabemos que no teu reino elas serão reconhecidas, serão recompensadas. Senhor, que nós possamos alcançar o maior número de almas, de vidas, de pessoas que estão famintas, que estão sedentas, que estão necessitadas de ti, Senhor. Que possamos ser a tua porta-voz aqui nesta terra. Usa-nos como teu instrumento para levar a palavra e anunciar o evangelho. Que a tua graça e o teu amor possam estar sobre as nossas vidas. Que a tua misericórdia não saia de cima de nós. Pedimos, Senhor, por todas as vidas que estão ouvindo esta programação, por todas as vidas que estão necessitadas, aflitas, oprimidas, que a tua presença possa suprir e estar sobre cada um dos nossos ouvintes. Assim nós te agradecemos, Senhor,
Em nome de Jesus. Graças a Deus, ouvimos a explicação, a contextualização, o ensino, a aplicação para as nossas vidas da Palavra de Deus, através da sua serva, Irmã Jéssica Adriele. Assim nós estamos terminando mais uma edição do programa Remanescentes, ouvindo a Palavra de Deus e colocando-a em nosso coração. Tenha um feliz Dia das Mamães, que neste dia você sabe, o único endereço, o único local é perto da sua mãezinha, você que a tem. Aproveite enquanto ela está aqui na terra, faça tudo. Não esqueça do primeiro mandamento com promessa que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Para mim e para a irmã Jéssica foi uma satisfação enorme estar aqui no estúdio da Rádio Semear. Hoje na técnica de som estava o pastor Leonardo Alves. As atividades da 88.1 FM nessa festividade de Dia das Mamães continua neste domingo a partir das 8 horas da manhã. Então você já sabe, a sintonia FM é 88.1. E a única live que você está autorizado para assistir no Facebook é a live da Rádio Semear. Tenham todos um feliz Dia das Mamães. Se reúnam em família. É tempo de perdoar, é tempo de amar, é tempo de abraçar. É tempo de estar perto daquela que um dia te deu a vida. Eu peço ao pastor que, se possível, para terminar essa edição, é claro que eu já estou indo embora com a irmã Jéssica, o senhor deixe o hino que nós começamos aqui, pastor, o Linda Flor, com a Elaine Martins, homenageando a todas as mamães que ainda estarão ouvindo a 88.1 FM neste domingo especial que a República Federativa do Brasil felicita você, mamãe. Deus abençoe a todos e a todas. Até uma próxima, se Deus quiser. No meu, no seu, no nosso programa Remanescentes. Chorar pra me ver sorrir, noites em claro, levantar cedo pro trabalho, às vezes só queria um tempinho a mais pra mim.